Entre os séculos XVI e XVIII, grande parte da Europa foi marcada pela consolidação de um modelo político conhecido como absolutismo monárquico. Compreender esse processo ajuda a explicar não apenas a organização dos estados modernos, mas também muitas transformações políticas que influenciam o mundo até hoje. Imagine um rei sentado em um trono, cercado de luxo, em um palácio gigantesco, servido por centenas de pessoas. Essa imagem representa Luís XIV, rei da França, conhecido como o Rei Sol, considerado o maior símbolo do absolutismo europeu. Mas o que significa, afinal, o absolutismo? O absolutismo monárquico foi um sistema político em que o rei concentrava os principais poderes do Estado. Cabia a ele elaborar as leis, administrar a justiça, controlar as finanças e comandar o exército. Daí o uso da palavra absoluto. O poder permanecia concentrado nas mãos do monarca. Esse sistema era sustentado pela aliança entre três grupos importantes: a nobreza, que perdia parte de sua autonomia, mas preservava seus privilégios; a burguesia, fortalecida pelo crescimento do comércio; e a igreja, responsável por conferir legitimidade religiosa ao poder do rei. Para reforçar essa autoridade, as monarquias absolutistas desenvolveram rituais marcados pela pompa e pela ostentação. O maior exemplo foi o Palácio de Versalhes, na França. Sua arquitetura monumental, seus jardins e suas cerimônias tinham uma função política muito clara: demonstrar a grandeza do rei e afirmar sua posição acima de todos os demais. Surge então uma questão importante: como os reis justificavam um poder tão concentrado? É nesse contexto que aparecem os principais teóricos do absolutismo. O primeiro deles é Nicolau Maquiavel. Vivendo em uma Itália fragmentada por conflitos políticos, ele defendia a formação de um Estado forte e unificado. Em sua obra O Príncipe, argumentava que o governante precisava de liberdade de ação para preservar a ordem e garantir a estabilidade do Estado. O segundo é Jean Bodin. Vivendo em meio às guerras religiosas na França, Bodin afirmava que a divisão do poder enfraquecia o governo. Para ele, a autoridade deveria permanecer concentrada nas mãos do rei como condição para assegurar a estabilidade do reino. O terceiro é Thomas Hobbes, autor de uma das frases mais conhecidas da filosofia política: o homem é o logo do próprio homem. Com essa ideia, Hobbes defendia que sem um poder superior, os seres humanos tenderiam aos conflitos permanentes. Por isso, considerava indispensável a existência de um governo forte para garantir a paz e evitar o caos. O quarto é Jacques Bossuet, principal defensor da teoria do direito divino dos reis. Segundo essa concepção, o poder do monarca era concedido diretamente por Deus. Assim, desobedecer ao rei significava também desafiar a vontade divina. Não por acaso, Bossuet esteve ligado à corte de Luís XIV, o Rei Sol. É importante destacar um aspecto comum entre esses pensadores. Nenhum deles defendia que o rei governasse de forma arbitrária ou simplesmente abusasse do poder. A ideia central era que um Estado forte seria capaz de garantir a ordem e a estabilidade política. Essa diferença costuma aparecer com frequência nas avaliações. Além da política, também é importante compreender como era organizada a sociedade desse período. Na França absolutista, a população estava dividida em grupos profundamente desiguais. De um lado estavam o clero e a nobreza, proprietários de terras, isentos de muitos impostos e detentores de inúmeros privilégios. Um exemplo importante é o cardeal Richelieu, personagem de grande influência na política francesa. Do outro lado, encontravam-se os camponeses, maioria da população, responsáveis pelo trabalho agrícola e pelo pagamento da maior parte dos impostos destinados ao rei e à nobreza. Havia ainda a burguesia, formada principalmente por comerciantes. Nem todos, porém, eram ricos.
Alguns acumularam grandes fortunas e aproximaram-se da nobreza, enquanto outros viviam em condições semelhantes às do restante da população. Era uma sociedade em que a posição social dependia em grande medida do nascimento e as próprias leis contribuíam para manter essas desigualdades. Mas como esse Estado tão poderoso sustentava suas finanças? A resposta está no mercantilismo, conjunto de práticas econômicas adotadas pelas monarquias europeias. 3 princípios merecem destaque. O primeiro é o metaísmo, segundo o qual a riqueza de um país era medida pela quantidade de ouro e prata acumulada. O segundo é a balança comercial favorável, baseada na ideia de vender mais produtos ao exterior do que comprar, garantindo a entrada de riquezas no reino. O terceiro é o protecionismo, política pela qual o Estado taxava produtos estrangeiros para fortalecer a produção nacional. Essa busca por metais preciosos, mercados consumidores e novas rotas comerciais impulsionou as grandes navegações e a colonização de diferentes regiões do mundo. Entretanto, o poder absoluto dos reis também encontrou resistência. Na segunda metade do século XVI, a Europa viveu intensos conflitos entre católicos e protestantes. Na França, ocorreu um dos episódios mais violentos desse período, o Massacre da Noite de São Bartolomeu, em 1572, quando milhares de protestantes, conhecidos como huguenotes, foram assassinados. Como o massacre contou com o apoio da monarquia, surgiram críticas cada vez mais intensas ao poder absoluto do rei. Circularam panfletos, livros e tratados políticos defendendo limites para a autoridade real. Um dos textos mais conhecidos recebeu o título Vindiciae contra Tiranos, expressão em latim que significa defesa contra os tiranos. A obra afirmava que o povo possuía direitos superiores aos do governante e que o rei também deveria obedecer às leis. Essas ideias ajudaram a construir princípios que continuam importantes até hoje, como a soberania popular e a participação política. Para concluir, vale observar como o absolutismo também marcou a história de Portugal e, consequentemente, do Brasil. A monarquia portuguesa concentrou grande autoridade nas mãos do rei, embora preservasse várias características herdadas da Idade Média. Esse modelo influenciou diretamente a administração da América Portuguesa. Era a coroa que distribuía as terras por meio das capitanias hereditárias e de documentos como a Carta Foral. Também controlava o comércio colonial, definindo quais produtos poderiam ser explorados e negociados, como o pau-brasil, o açúcar e os metais preciosos. Além disso, exercia influência sobre a religião por meio do Tribunal do Santo Ofício. Esse controle rigoroso, porém, produziu consequências inesperadas. As restrições ao comércio favoreceram o surgimento de redes de contrabando que funcionavam à margem das normas estabelecidas pela coroa. O historiador Luís Felipe de Alencastro estudou justamente essas redes comerciais no Império Português. Em outras palavras, quanto maior era o controle exercido pelo Estado, maiores também se tornavam os esforços para escapar dele. Ao longo desta aula, analisamos a formação dos estados absolutistas, a concentração do poder nas mãos dos reis, as ideias de Maquiavel, Bodin, Hobbes e Bossuet, a organização desigual da sociedade, os princípios do mercantilismo, as críticas ao absolutismo e, por fim, o caso português e seus reflexos na história do Brasil. Revisar esses conceitos é essencial para compreender a formação dos estados modernos e vários acontecimentos que serão estudados nas próximas unidades. Afinal, conhecer a história é entender os processos que moldaram o mundo em que vivemos. Bom, pessoal, então chegamos ao final de mais essa aula e eu espero muito que vocês tenham gostado.
Se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like e comentários para que esse vídeo ganhe relevância aqui na plataforma do YouTube. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula, tá, pessoal? Até breve!